Iniciamos mais um encontro dessa longa jornada do Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus. Nós estamos nas segundas moradas do Castelo Interior. Nas segundas moradas, conforme esta grande obra de Santa Teresa, ela é dividida em um único capítulo. Todas as outras moradas são divididas em vários capítulos. Esta morada é somente um capítulo. E aí Santa Teresa, nós estamos no parágrafo 10, está faltando somente 2 parágrafos para iniciarmos a transição para as terceiras moradas. Eu gostaria de deter hoje o nosso encontro nesses últimos 2 pontos, para começarmos a observar alguns pontos imprescindíveis nessas segundas moradas. Número 10, começa Santa Teresa dizendo assim: e se começar a recolher-se, não há de ser a força de braços. Veja que Santa Teresa agora já está propondo aqui um avanço na vida espiritual. Ele está falando de uma oração de recolhimento, um recolher-se com suavidade na presença de Deus. Esse começar a recolher-se não há de ser a força do braço, não é na pancada, e sim com suavidade, para perseverar num recolhimento mais duradouro e contínuo. Então, veja, você precisa começar com suavidade e querer se recolher em Deus. Mas isso não é na base da pancada, não é num esforço tremendo. É que você vai com docilidade acolhendo aquilo que Deus pede. E veja, Santa Teresa continua: como vos disse no começo, já escrevi acerca do que havemos de fazer. Nas perturbações causadas neste ponto pelo demônio, por isso não o direi mais aqui. Só acrescento que é de grande vantagem consultar pessoas experimentadas. Então, as grandes tentações que você enfrenta com o demônio, procure pessoas mais sábias. Como trabalhar com esta tentação? Isto é, sacerdotes experientes ou pessoas que você percebe que são avançadas na vida espiritual, que mesmo que sejam leigos, mas têm uma busca de perfeição, uma busca de santidade muito grande. O cumprimento de certos deveres e obrigações necessários vos poderá parecer erroneamente prejudicial ao recolhimento. Quando não acharmos quem nos ensine, o Senhor nos fará tudo redundar em nosso proveito, contanto que não deixemos a oração. Por este mal de deixar a oração, não há remédio, senão recomeçar. Do contrário, pouco a pouco a alma irá perdendo cada dia mais. Praza a Deus que ao menos o entenda. Número 11. Alguma poderia pensar: se é de tão grande mal voltar atrás, é preferível não se meter em tal empresa e ficar fora do castelo. Já vos disse desde o começo, e o próprio Senhor o confirma: quem anda no perigo, nele perece. Também vos declarei que a porta para entrar neste castelo é a oração. Olha, Santa Teresa voltando lá nas primeiras moradas e frisando ideias, deixando claro. Ora, é desatino pensar que haveremos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos, a fim de conhecer e considerar nossa miséria, os benefícios de Deus e pedir muitas vezes misericórdia. Então é uma loucura você achar que você vai entrar no céu sem entrar primeiro dentro de si, sem encontrar-se consigo. E a oração de meditação é encontro consigo, a oração pessoal é encontro. Você vai precisar conhecer cada vez mais a sua miséria, a sua podridão. E ao conhecer a sua podridão, você vai levar tudo isso para a oração. Mas também, por outro lado, você vai perceber os benefícios que Deus te concede. E quantas vezes Deus, com infinita misericórdia, lançou um olhar sobre ti e voltou com compaixão sobre a sua vida. O mesmo diz: ninguém subirá ao meu Pai senão por mim. Não sei se exatamente essas são as palavras, creio que sim. E também quem me vê, vê o Pai. Ora, se nunca pusermos os olhos nele, nem considerarmos o quanto lhe devemos, nem a morte que por nós padeceu, não sei como poderemos conhecer e trabalhar no seu serviço. Olha o que Santa Teresa fala de extraordinário aqui sobre a meditação. Se você não
considerar o quanto você é um devedor do amor, o quanto você está em dívida para com Cristo, e que por mais que a gente ame, nós permaneceremos eternamente devedores do amor de Cristo. E para isso a gente precisa olhar para a sua morte, o quanto por nós ele padeceu, o quanto ele sofreu. Nós nunca vamos trabalhar para o seu serviço, nós nunca vamos dedicar e gastar a nossa vida inteiramente a ele. Por isso, a meditação. Continua Santa Teresa: a fé sem obras, que valor pode ter? E estas, se não tiverem unidas aos merecimentos de Jesus Cristo, nosso bem, o que valerão? Sem a oração, reflexão, meditação, quem nos estimulará a amar este Senhor? Praza Sua Majestade dar-nos a compreender o muito que lhe custamos. Faça-nos ver como o servo não é maior que o seu Senhor. O quanto precisamos trabalhar para fruir de sua glória e como é indispensável orar, a fim de não andarmos sempre em tentação. Ponto. E aqui ela encerra as segundas moradas. No entanto, nós não encerramos as segundas moradas aqui, porque este número 11 é fundamental nós determos em alguns pontos, refletirmos e gastarmos um pouco de tempo na meditação para que a gente aprenda a evoluir e avançar nesse caminho. Então, vamos lá. Nas segundas moradas, você tem que começar a ter vida de oração. E a vida de oração não é somente a oração vocal e litúrgica. É ter vida de oração mais profunda. E aqui é reflexão, é meditação, é se lançar nos braços de Deus, é considerar os seus sofrimentos, a sua paixão, a sua entrega. Veja, eu gostaria de, neste ponto, sobre a oração de meditação, gastar um pouco de tempo para que a gente possa obter um fruto de tudo isso. O Frei Maria Eugênio, do Menino Jesus, que é da Ordem dos Carmelitas Descalços, escreveu essa obra. Inclusive essa obra eu já citei em alguns encontros anteriores, Quero Ver a Deus. O Frei Maria Eugênio, ao comentar as primeiras etapas do Castelo Interior de Santa Teresa, e ele faz esse comentário, ele começa a discorrer um pouco sobre esse caminho dos principiantes a conseguir ter vida de oração, né? Eu sei que talvez as pessoas, em geral, quando nós vamos falar sobre a oração de meditação, as pessoas não têm o hábito de fazer meditação, né? Porque às vezes a primeira confusão que nasce na cabeça das pessoas, que meditação é você pegar alguma coisa e ficar meia hora pensando só naquilo. O problema é que a nossa cabeça, o nosso cérebro humano, os nossos pensamentos não suportam isso. A meditação não é uma coisa feita sem o uso do intelecto e da imaginação. A meditação é uma realidade da inteligência e da imaginação, para a gente colher um fruto para mudar a nossa vontade. Nessas primeiras etapas, eu quero apresentar então os passos que o Frei Maria Eugênio apresenta aqui, baseado na grandeza de Santa Teresa. E o que ele sugere? O principiante que quer aprender a fazer uma oração meditada ou uma leitura meditada, ele deve entender primeiro o que é oração. Vamos lá. O que é a oração? Basicamente, a oração é o instrumento no qual nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. Ou seja, através da oração, nós ordenamos nossa vontade para que a nossa vontade esteja em consonância com a vontade de Deus e queira fazer aquilo que Deus quer. Para isso, Santa Teresa, neste caso, para as pessoas que têm a cabeça com muita facilidade de dissipar, de ficar se perdendo em diversos pensamentos, ela convida a fazer uma espécie de leitura meditada. Ou seja, já que a pessoa não consegue se recolher e ficar 10 minutos fazendo meditação, porque ela pensa no mundo inteiro, mas não consegue rezar, então Santa Teresa sugere que se faça uma leitura meditada, para aquelas almas que querem crescer na vida espiritual. E olha as sugestões
que o Frei Maria Eugênio faz a partir de algumas obras e do pensamento de Santa Teresa. Quem tem a obra do Frei Maria Eugênio, Quero Ver a Deus, a página 254. Diz assim: poderemos utilizar um livro de meditações que ofereça considerações elaboradas, sentimentos expressos, resoluções a tomar, toda uma oração perfeitamente ordenada, impessoal, é certo, mas que a alma poderá fazer sua, escolhendo o que lhe convém e adaptando-o às suas necessidades. O livro a escolher para a leitura de meditação não é apenas o livro instrutivo e piedoso, nem mesmo o livro interessante que te cativa, mas o livro sugestivo que provoca reflexão. Então, o livro precisa ter como finalidade ajudar a você refletir. Não é tanto você ficar lendo, eu tenho que ler esse livro em um mês e você chega no final da leitura do livro, você não obteve nada. Não, não é essa a finalidade. Então, eu faço aqui as indicações, né? Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, grande santo, ele tem muitas obras que são, assim, um itinerário para fazer isto. Nós temos a obra, a prática do amor de Jesus Cristo, a própria obra chamada A Oração. Nós temos a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um compêndio maior. Nós temos uma obra antiquíssima da tradição, a Imitação de Cristo, do Thomas de Kempis. Enfim, nós podemos citar outras obras ainda, mas essas obras já seriam um pontapé inicial. Você escolher um livro que te ajude a meditar, que esse livro desperte a sua alma a estar na presença de Deus, a você se colocar diante de Deus e na leitura você ir colhendo fruto e Deus falando com você e a voz de Deus ir impelindo a sua alma a aspirar coisas maiores. Leitura meditada. Continuemos. Uma simples leitura não será uma leitura meditada. Esta deve ser interrompida para refletir diante de Deus. Então você está lendo, de repente tem uma palavra que te chama a atenção, risca, grife, fecha o livro e comece a meditar sobre aquilo. Isso é leitura meditada. Não é sempre, eu não posso parar aqui porque eu tenho mais 2 parágrafos para terminar o capítulo. Não, para, fecha o livro e esquece, depois você volta. A finalidade é que você se coloque diante da presença de Deus e entre em diálogo com Deus através daquele versículo, daquele capítulo, daquele ponto de meditação que te chamou a atenção a estar em diálogo com Deus. Olha o que diz o Frei Maria Eugênio: para que você possa entreter-se com Deus, para que você possa começar a estabelecer um diálogo com Deus através daquilo. Pode ser curto, prolongado, segundo as necessidades. Não precisa ser 40 minutos. Pode ser de 3, 4 minutos, mas você fala, nossa, eu tive aqui um diálogo com Deus, eu entrei em contato com Ele, e eu percebo que a minha alma se desfalece diante da sua presença, porque eu me sinto um nada, eu me sinto impotente. Santa Teresa continua: finalmente, a leitura leve a pessoa a se esquecer na presença de Deus, pela abundância de pensamentos e pela sua fidelidade a Ele. A leitura é aqui apenas um meio para facilitar a sua vida de oração. Então, o que Santa Teresa está propondo com o Frei Maria Eugênio, através que faz aqui uma compilação das ideias de Santa Teresa, é ajudar a pessoa a começar a ter vida de oração. Já que ela não consegue ter uma vida de oração porque a sua cabeça é muito barulhenta, muito dispersa, muito agitada, então ela vai fazendo isso, ela vai lendo o livro, encontrando ali um meio para que ela possa entrar em colóquio com Deus. Qual é o papel dessa leitura meditada? O papel exclusivo é fornecer um tema para você conversar com Deus. É assegurar um apoio para que essa pessoa se una a Deus, para que ela trate de amizade com Deus, como diz Santa Teresa de Ávila, para que esta oração não permita que aquela alma se desvie de Deus, mas que ela fique atenta a Deus, que ela fique ali entretida com Ele. É rumo a esta meta que a alma deve se orientar. A leitura meditada será a oração do noviço nos caminhos espirituais. O próprio contemplativo voltará a ela
em momentos de fadiga física ou moral. Mesmo aqueles que estão avançados na quarta, na quinta morada, podem voltar a esta oração de meditação, leitura meditada, quando eles estiverem cansados, fatigados, ou com as faculdades totalmente absorvidas por outras realidades. Ela pode voltar ali para que ela possa conseguir o quê? Recolhimento. Vamos escutar agora uma experiência de Santa Teresa, dolorosa, em que ela diz o seguinte, sobre as dificuldades que ela tinha de fazer meditação. Porque isso daqui, meus irmãos que nos acompanham, isso daqui seja um consolo para você. Que você possa olhar isso daqui como um consolo da sua alma. Mesmo que você está no início do caminho espiritual, saiba que ainda a pedreira que vem pela frente é grande. Mas isso não é fonte de desânimo. Isso não é para que você se desespere. Mas Deus tem muito, Deus está te esperando do outro lado, te aguardando, na expectativa de ver você lutando, batalhando para que você possa chegar neste caminho. Diz Santa Teresa, abre aspas, passei mais de 14 anos sem conseguir nem mesmo a meditação, a não ser recorrendo a alguma leitura, fecha aspas. Isto está numa obra de Santa Teresa da Ávila, que é o Caminho de Perfeição, capítulo 17, ponto 3. Passei mais de 20 anos sem conseguir fazer meditação, se não fosse com um livro, uma leitura meditada. Veja, é uma doutora da igreja, é a doutora na vida de oração. Não pense você que está no terceiro ano de conversão, buscando a Deus, buscando amá-lo. Mas eu queria já evoluir e conseguir fazer essa oração que Santa Teresa propõe. Não. Comece a pegar um livro e comece a batalhar. O caminho não é fácil. No livro da vida, Santa Teresa explica o papel importante que a leitura meditada durante os 18 anos de aridez teve na sua vida. Agora eu quero ler mais uma citação de Santa Teresa sobre o período de aridez. Foram 18 anos. Como foi difícil para Santa Teresa não chegar à meditação. E diz, abre aspas, no livro da vida, por todo esse tempo, eu não me atrevia a começar a orar sem livro, exceto quando acabava de comungar. Então ela comungava, ela não precisava de livro de meditação. Mas fora o momento da comunhão, todos os outros momentos ela precisava de livro para meditar. Olha que lindo, que beleza, que consolo para nós. Com esse recurso, que era uma companhia, um escudo, que amortecia os golpes dos muitos pensamentos, eu conseguia consolo. Porque a aridez não costumava vir quando eu tinha um livro. Os pensamentos se recolhiam carinhosamente e o espírito se concentrava. Muitas vezes, os simples fatos de ter o livro à mão bastava, já era um escudo para ela. Em algumas ocasiões eu lia pouco, em outras muito, a depender da graça que o Senhor me dava. Veja que confidência de Santa Teresa que nos mostra a importância da meditação, da leitura meditada. Você tomar um livro para você aprender a desenvolver vida de oração, meu irmão. Não queira chegar e fazer meditação do nada, porque isso vai virar só cabeça vazia. E nós sabemos que isso vira oficina do diabo. Você precisa ter matéria para meditar. Você precisa ter ali, através de uma obra, como Santa Teresa diz, que é uma companhia para te ajudar a meditar, material suficiente para a sua imaginação, para a sua inteligência poder refletir. Não fiquemos espantados diante da desconfiança com que é envolvida em certos ambientes, onde se obriga os noviços a suportarem a inevitável aridez do período inicial numa obscuridade quase completa, sem que possam recorrer à ajuda de uma leitura, a fim de saírem do vazio no qual a sua inexperiência, ou mesmo a sua ignorância, os fez cair. Às vezes a pessoa é um ignorante, ela não tem material para meditar, e ela quer fazer meditação, não vai dar nada. Vai ser um deserto, uma aridez tremenda. Então pare com esse negócio. Comece, então, buscando um livro e vamos aprender a fazer meditação. Eu sugiro 2 obras de Santo Afonso, pontapé inicial. Pode procurar na internet. A Prática do Amor a Jesus Cristo ou
A Paixão de Cristo, de Santo Afonso. Tenho certeza que você vai ali ter matéria para meditação por muito tempo. E que isso possa dar frutos. Então, a lição da aula de hoje é leitura meditada. Nós precisamos aprender a fazer isso. Precisamos levar isso para a nossa vida. Nós precisamos fazer com que a nossa vida espiritual comece a ter frutos. E a leitura meditada certamente vai ser um pontapé nessa longa e preciosa jornada. Que Santa Teresa de Jesus interceda por todos nós. Amém.